Feliz sábado a você, seja muito bem-vindo ao canal Logo Vem, onde nossos únicos objetivos são lembrar você da volta iminente do Senhor Salvador Jesus Cristo e trazer você perto dele. Esse vídeo, assim como o anterior, vai ser um vídeo sobre uma pregação feita num culto de sábado pelo Eduardo. E por conta disso, o vídeo vai seguir uma temática um pouco diferente dos vídeos anteriores. Bem, assim como é de costume de todos os vídeos nossos, vamos começar pelas atualidades. Bem, nessa parte de atualidades, é iminente a dificuldade que os cristãos passam na Nigéria. Chegou a ponto até de o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querer intervir no meio desse genocídio, dizendo que iria tomar medidas contra a Nigéria caso continuasse a perseguir cristãos. Bem, tomando isso como uma lição para nós, o cristão passa por dificuldade, sim. Há de passar por dificuldade também. Na caminhada da vida de um cristão, ele vai acabar batendo de frente com o diabo, pois ele anda contra o mundo. Então, sim, cristãos aqui nessa terra passam por dificuldades. Mas que isso sirva de lição para nós, para que mesmo que passamos por dificuldades, lembremos que Cristo está conosco e que um dia veremos Ele no céu. Agora, Gui, o que temos de reflexão? Muito bem, muito obrigado aí, Léo, por ter trazido essa parte. E vamos aqui para o verso, que está em Salmos 90:12, que diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E a nossa reflexão, baseada no tema de hoje, não há mais tempo, diz assim, ó: às vezes vivemos como se houvesse sempre o amanhã, mas a Bíblia nos lembra que o tempo é um presente que não volta. Não há mais tempo para adiar o perdão, a reconciliação e mudança, que Deus já colocou no nosso coração. Não há mais tempo para viver de forma automática, longe dos propósitos. O momento de buscar a Deus, de amar mais e de agir com fé e coragem é agora. Que cada dia seja vivido com intenção, sabedoria e entrega, porque o tempo de Deus não é feito para ser desperdiçado, e sim para transformar. Então aí que a gente possa dar valor no nosso tempo, né, que a gente tem, e se firmar mais com ele, porque não há mais tempo, né? E aí, Alex, o que você tem para nós hoje? Hoje eu vou falar da parábola das 10 virgens, que basicamente Jesus contou essa parábola, que eram 10 jovens esperando por um noivo, e esse noivo demorou muito para chegar, e todos eles acabaram cochilando. E essa parábola começa em Mateus 25, e quando todo mundo cochilou, de repente saíram gritando, falando que ele chegou, o noivo chegou, e todo mundo foi ansioso vê-lo. E isso mostra que, de repente, ele chega, ele pode chegar de repente, e você não sabe a hora. E eu vou falar sobre o versículo mais importante dessa parábola, que é Mateus 25:13. Vamos ler. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Como não sabemos o dia nem a hora, todo mundo vai ser pego de surpresa, mas você tem que estar com os pés juntos a Cristo e ter sempre a fé nele, para você não ser pego de surpresa, que nem o povo da festa fez, e você caminhar junto com Cristo ao lado dele, sempre. E é isso aí. E vamos para a pregação. Amém? Eu vou ler, acompanhe comigo. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele. Em particular, lhe pediram: diga-nos quais as coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque
porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu gosto muito desse versículo, pelo quão direto ele é. Quando a gente lê profecia em Apocalipse, está tudo mascarado, está tudo muito bem pronto para ser decifrado, para ser examinado. Porque Deus tinha esse propósito para que a Bíblia chegasse até nós. Mas em Mateus 24, eu acho muito maravilhoso, porque é uma resposta direta à pergunta dos apóstolos: quais são os sinais da tua vinda? Então tudo que foi citado por Jesus, em ordem, são os sinais que Cristo deu para a sua vida. Nós já entendemos que a volta de Deus é uma promessa, e portanto vai acontecer de qualquer maneira. Mas quais são os sinais para a gente entender o tempo em que estamos? O tempo em que Deus nos colocou. Jesus começa dizendo: tenham cuidado para que ninguém nos engane. Então a primeira coisa que Deus diz é para a gente examinar, estudar e entender a palavra de Deus, para que não sejamos enganados por aqueles que querem professar palavras falsas. Então começamos o primeiro sinal. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerra e rumor de guerra já acontece? Acontece ou não acontece? Há quanto tempo? Desde que o mundo é mundo. Eu concordo com isso. Então o primeiro sinal que Deus dá, a gente percebe que já foi. Correto? Segundo, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Já acontece ou não acontece? A gente já falou da guerra, mas e fome e terremoto? Tem ou não tem? Só em um lugar ou outro ou está no mundo inteiro? Há quanto tempo também? Bastante. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. O versículo 8 ele é muito importante para entender os primeiros 3 sinais, que é a guerra, a fome e o terremoto, os desastres naturais. Por que ele é importante? Deus faz a comparação desses sinais com o princípio das dores. Nesse momento, Deus está comparando com dores de parto. E o pessoal aqui que tem filhos ou já acompanhou uma gestação vai entender o que eu quero dizer. O sinal da chegada do bebê, um dos sinais mais importantes é a contração, correto? Mas a contração acontece várias vezes e nem por isso o bebê chega. Qual que é o sinal definitivo da contração que mostra a chegada do bebê? Alguém sabe? É isso. Está acontecendo mais rápido, mais próximo. O intervalo entre uma contração e outra é menor. Cada vez menor, 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 até que o momento que o bebê nasce. Jesus era Deus, e cada palavra que foi dita por ele era a palavra de Deus e tinha intenção divina. Então quando ele faz essa comparação não é à toa. O sinal que ele colocou aqui é que quanto mais próximo uma guerra estivesse da outra, quanto mais próximo o momento de fome estivesse do outro, quanto mais próximo os desastres estivessem acontecendo, mais próximo estaria de voltar. E hoje em dia o intervalo entre guerras e desastres é curto ou é grande, ou é longo? Ele é curto. Depois chegam um dos sinais mais assustadores para qualquer cristão. Primeira vez que eu vi esse sinal, eu estava dando um estudo bíblico para o Alex mesmo. E a gente estava lendo sobre a volta de Jesus e chegou esse sinal: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Esse sinal ele é um pouco mais difícil do que o dos outros, porque está falando diretamente a nós como cristãos. Mas esse sinal já acontece ou não acontece? Pode falar a verdade, acontece ou não acontece? Às vezes a gente olha aqui entregues para a morte, ainda não. Para serem mortos, ainda não. Mas nós somos odiados ou não somos odiados das nações por nome de Cristo? Experimenta professar sua fé numa escola, numa universidade, num lugar do governo. Experimenta. Para você ver se nós não somos odiados por ser cristãos.
Nós não somos maltratados por ser cristão já também? Em alguns lugares mais do que outros, mas os sinais também mostram. Antigamente a gente sempre presenciou momentos de perseguição aos cristãos na Coreia do Norte, por exemplo, há mais de 20 anos. Mas lá é uma ditadura, a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa horrenda. Mas nos últimos anos ela começou a se espalhar para a Coreia do Sul, nos espalhar para a Rússia e mais recentemente na Nigéria, se eu não me engano. Fora o ódio no resto do mundo. E isso em poucos anos. Ao mesmo tempo que a Coreia ficou 20 anos torturando cristãos, em 5, mais 4 países começaram também. Então esse sinal está se cumprindo ou não está? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse sinal acontece ou não acontece? Esse sinal é trazido para dentro da igreja. Acontece ou não acontece? O abandono de irmãos, pessoas cada vez mais e mais afastando da igreja em vez de chegar, menos batismo cada ano. Acontece ou não acontece? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Acontece ou não acontece? Cada vez mais. A gente fica achando que falso profeta talvez um senhor que tem que chegar vestido de falso profeta, descendo com uma asa, talvez escura, com um sinal, mas não é assim. Para ser um falso profeta, basta falar coisas de Deus a um grande público falando coisas erradas. Basta se dizer um pregador, um pastor, talvez um padre, um bispo, um profeta, e falar coisas que não tem nada a ver com o que Deus disse. Basta professar mentiras. Então tem pouco ou tem muito no mundo? Inclusive no nosso país. Tem muitos. E um dos sinais que eu mais gosto: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Esse é um dos sinais finais. Acontece ou não acontece? O amor tem se esfriado muito ou não tem? A Bíblia, Deus é comparado como um pai. E a gente adora essa comparação, porque nós podemos se chegar como filhos a Deus. Isso é maravilhoso. Mas vocês sabiam que Deus compara o seu amor para com um filho como se fosse um amor de mãe? Um amor de mãe para o seu bebê. E eu disse até maior. A mãe que gerou o menino tem aquela ligação biológica forte com a criança. E hoje em dia, uma das coisas que mais acontece são as mães matarem os filhos dentro. Então o amor se esfriou ou não se esfriou? O maior exemplo de amor agora é banalizado, discutido na televisão e dito como normal. Um assassinato de filhos é dito como normal. Então o amor está banalizado ou não está? Está frio ou não está? Aquele, porém, que ficar firme até o fim e será salvo. Existe mais um sinal que eu gostaria de ver, que complementa diretamente com esse que a gente acabou de ler. Mas para mim, o jeito que ele fala é muito importante para nós entendermos. Está lá em 2 Timóteo 3, vamos ler do 1 ao 5. Amém? Amém. Vamos ver. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique bem longe também destes. Esse sinal, ele se assemelha muito ao outro que a gente leu, sobre o esfriar da vontade. Mas por que eu gosto mais desse? Ele traz um viés mais forte com relação ao momento que estamos vivendo. Ele começa: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não fala anos, ele não fala nem meses, ele fala dias. Então isso aqui é a reta final da terra antes da volta de Cristo. Agora vamos ver se a gente já está nesse sinal também. Os homens serão egoístas. Eles são ou não são? Mais do que antes ou não? Avarentos, eles são? Orgulhosos? Arrogantes?
blasfemadores contra Deus. São ou não são? Desobedientes aos pais. Hoje em dia tem se propagado essa mensagem de desobediência aos pais muito maior do que antigamente. Ingratos, ímpios, sem afeição natural. O que é afeição natural? É aquela empatia do ser humano, aquela afeição que você tem naturalmente por alguém, pelo que é certo, que já não existe mais. Implacáveis, mentirosos, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. A gente acabou de falar que hoje existe a propagação de uma mensagem contra a vida. Os seres humanos são inimigos do bem ou não são? Traidores, atrevidos, convencidos. E o sinal que eu mais gosto: hoje em dia, a humanidade, ela é mais amiga dos prazeres do que de Deus? Eu acho que esse é o sinal mais evidente que nós temos. Ninguém mais ama a Deus. Ama os prazeres, ama si próprio. E esse é o último sinal dos últimos dias. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aparentando ser bom, sendo colocado para falar como se fossem pessoas boas, pessoas liberais, avançadas, mas propagando morte. É assim ou não é o nosso tempo ultimamente? Então eu pergunto para a igreja: em que momento estamos da volta de Cristo? Em que momento, igreja? No fim. A gente fez isso lá em casa recentemente, e aí todo mundo concorda que a gente está na volta de Jesus já, na última geração, talvez. A gente não sabe o momento. Mas tinha alguns que concordavam que a gente estava no começo, alguns pensavam que estávamos no meio, e alguns no fim. Depois de fazer esse estudo, de refletir na palavra de Deus, nós estamos no fim. Deus deu sinais. Por que Ele deu sinais? Por que Ele deu sinais? Para a gente se preparar, para a gente atentar, para a gente de fato reconhecer o momento. Dos 14 sinais que Ele deu, 13 já foram. Ele está vindo ou não está vindo? Posso dar um amém para isso? Amém. Mas muitas vezes, como cristãos mesmo, dentro da nossa casa, da nossa igreja, a gente leva a vida como se Deus não estivesse vindo. A gente leva o nosso pensamento como se Deus não estivesse vindo. Nós pensamos mais em planos futuros, para 10, 20 anos, faculdade, casa, casamento, do que pensamos em Deus. Claro que não é errado pensar nessas coisas, mas Cristo tem que ser o princípio do nosso pensar. E para aqueles que se acostumaram a pensar que Deus vai tardar a vir, e que se acostumaram a pensar que Jesus vai demorar para chegar, eu gostaria de ler alguns versículos também, começando com Lucas 12:40. Amém? Amém. Lucas 12:40. E para aquele que se sentiu, às vezes, afastado dessa ideia, não, Jesus não está voltando, a gente tem muitos anos ainda, como eu ouvi várias vezes de outras denominações religiosas, eu quero que vocês escutem com muito carinho o que Deus vai falar através de Lucas agora. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, se você não entende que Cristo está voltando e não reconhece sua volta nesse momento, isso é mais um sinal de Deus. Ele vai vir exatamente nesse momento. Momento em que o povo estiver mais desatento. Vamos ler mais um. 1 Tessalonicenses 5:6. Amém? Vamos ver. E se atentem ainda mais a esse versículo, porque ele é um pouco mais direto do que o outro. Assim, pois, vocês não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Será que na vida como cristão, você tem sido um bom cristão, tem seguido o que Deus pede, mas você dorme na mensagem da volta dele? Você ignora os sinais, você ignora
o jeito que o mundo está, o jeito horroroso, cheio de morte que o mundo está, Deus fala para você não dormir. Porque esse sono, essa falta de se atentar à palavra de Deus é característica do povo que não está na igreja, do povo que não está nos caminhos de Deus, e do povo que vai perder o momento e vai perder a hora. Por isso Deus fala de maneira direta: não durmam. Está no imperativo, isso é uma ordem. Não durmam, se atentem. Então, se eu ver o irmãozinho dormir na igreja, eu vou ter que dar um grito aqui na orelha. Não pode. Para fechar essa ideia, vamos para Mateus 24, de novo. Versículo 42 agora. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Como seres humanos, nós temos um costume muito errado, que por não saber o dia da volta de Cristo, a gente adia ela. Mas não é isso que a Bíblia fala. Por você não saber, você dobra a sua atenção. Você fica mais atento aos sinais e mais atento na sua igreja, na sua casa, na sua família. Porque você não sabe. Por não saber, você não tem que ignorar, fingir que não existe, viver o resto da vida e esquecer do tempo de Cristo. Por não saber, você tem que vigiar mais. E da mesma maneira, isso é uma ordem de Deus. Até o momento, foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e inclusive foi o que confirmou o batismo do Alex. Eu já sabia da verdade há um bom tempo, mas todo mundo tem complicações. Com sábado, com família, o Alex é o único adventista da família dele até o momento. Todo mundo tem complicações. A gente fica adiando o batismo. No momento que o Alex entendeu que a volta é breve, ele ligou para um colega nosso, filho do pastor, e falou assim: eu vou me batizar. No momento. Amém? Mas às vezes na nossa vida, nós já somos batizados, estamos caminhando com a igreja há anos, mas ainda não entendemos o momento. Como assim não entendemos o momento? Simples. Se você não tem ainda a vontade de espalhar o Evangelho, você não entendeu o momento. Porque Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é a palavra de salvação. Por que salvação? Deus, o que Deus está falando nesse versículo? Eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho como não espalhar o Evangelho, porque é palavra de vida. Na autoescola a gente aprende uma coisa interessante, que se você estiver andando de carro, você vê um acidente ou causar um acidente, e uma pessoa se ferir, e você não descer do carro para ajudar ela, é crime. Crime. Se isso for evidenciado, você vai para a cadeia. Tem que tratar de um processo. Mas por que a gente pode ver pessoas morrendo espiritualmente ao longo da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família até, e deixar a pessoa morrer? Existem muitas pessoas morrendo espiritualmente, plenamente saudáveis fisicamente. Mas o que convém do homem ganhar qualquer coisa na terra e perder o espírito? Serve do que? Estar saudável e perder a alma. Nós vemos pessoas perdidas, precisando da mensagem. Nós temos a mensagem e nós não espalhamos. Então, da mesma maneira que omissão de socorro é crime, eu acho que omissão de evangelho é pecado. Pessoas estão morrendo. Então, até nesse momento, eu estou querendo que os irmãos entendam o momento. Porque entendendo o momento, a gente se firma mais. Todo mundo quer batizar alguém em casa. Talvez você tenha um irmão, um tio, um pai. Talvez tenha um filho que você queira batizar muito. Mas no momento está muito difícil. No momento você não consegue chegar nele, você não consegue trazer ele para a igreja, ele não aceita estudos. Está muito difícil. Você fala assim, talvez daqui a uns anos eu consiga. Talvez, se eu preparar mais o terreno, daqui a um tempo eu consigo. Mas o tema da mensagem de hoje é: não há tempo. Nós não conhecemos o tempo. E a gente acabou de ler vários sinais. Os sinais se cumpriram. A Bíblia repreende você dormir
na volta de Jesus, se você não entender a volta de Jesus. E para além disso, existe um que eu gosto muito, que para mim o verdadeiro cristão, ele não leva a volta de Jesus como uma repreensão. Eu tenho que lembrar porque Jesus mandou. Ele leva de outra maneira. E está lá em Tito 2,13. Amém? Já achamos? Agora você, irmão, que é cristão há muito tempo, que gosta de vir na igreja, gosta de subir ao púlpito, gosta de louvar, gosta de cantar hinos, gosta de dividir mensagem, essa mensagem tem que se encaixar com a sua vida pessoal. Senão, alguma coisa tem errado. Como que a gente deve tratar a volta de Cristo? Tito diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O cristão, quando escuta que Jesus está voltando, tem que falar amém. Tem que ter vontade, tem que ter saudade, tem que ter esperança na volta de Jesus, e não medo. Claro que ninguém que escuta a mensagem de ser maltratado e morto fica feliz, óbvio. Mas a paz não significa que o mundo ao teu redor está bom. Significa que em meio ao mundo horrível você está em paz. O cristão tem que ter esperança na volta de Cristo. E por que a maioria de nós tem o costume de postergar a volta de Cristo? Adiar, em vez de adiantar. Por quê? Se o cristão que sente saudade de Jesus, eu fico imaginando nesse momento Jesus mesmo, os apóstolos vivendo com o próprio Cristo. Não sei se os irmãos aqui já assistiram The Chosen, a série de Jesus. É maravilhosa. O Espírito Santo tem atuado bastante por meio dela. E quem assistiu aquela série e não ficou com vontade de abraçar Jesus, não assistiu direito. Um carinho por Jesus. Todo mundo aqui que já perdeu, talvez, um pai, o Alex perdeu o pai dele há muitos anos. Talvez um filho, um irmão. Você não sente saudade dele? Não sente? E por que quando Jesus foi embora, você não quis que ele voltasse mais rápido? Você não sentiu saudade da volta dele? Fica imaginando os apóstolos, depois de entender, que demorou para eles entenderem. Foi um sofrimento de Jesus. A gente assiste na série Pedro é difícil, dá trabalho para Jesus. E nós também. Mas quando eles entenderam, imagina a vontade de estar com Cristo, viver com Ele anos, o próprio Cristo em carne. E imagina chegar o momento de ver Ele subindo. Aquela tristeza de perder o Pai. O Pai está indo embora. Eu imagino que, por mais que mais de 2000 anos que eles já viveram e morreram, eu imagino que eles viveram todos os anos depois que Jesus subiu, morrendo de saudade de Jesus. E adiantando a volta dele, não adianta. E da mesma maneira teremos que ser nós. Tudo isso que eu disse é muito bonito, muito bíblico e muito fácil de entender aqui. Nós somos seres racionais e nós entendemos bem a mensagem na nossa cabeça. Mas o pastor Eduardo Batista, ele diz que para entender no coração a gente tem que ter um testemunho. E eu gosto dessa ideia. E eu vou usar um testemunho dele, para que a gente entenda essa urgência no coração. O pastor, ele gosta de ser chamado Pastor Dudu, né? O pastor Dudu, ele foi chamado para fazer uma semana de oração, uma convenção em Minas Gerais. E foram ele e mais vários pastores também que fizeram aquela semana, sabe, lotado de gente, músicas e cantos e choro e animação, e todo mundo louvando, adorando o Senhor, e ele pregou uma sexta-feira. No sábado de manhã ele veio de novo. E música, adoração, e louvor, e desespero, e choro, e vontade de ver Cristo. E ele pregou mais um dia. Só que no fim do sábado, ele fez um apelo, no fim do sábado de manhã. E nesse apelo, levantou um irmão. Claro, levantaram vários, a igreja cheia de gente. Mas ele estava olhando de cima assim e reparou que aquele irmão teve alguma diferença. Quando ele levantou, os irmãos ao redor olharam para ele assustados. Começaram a chorar, começaram a abraçar ele e ele sentiu que o rapaz tinha uma diferença. Fez o apelo, terminou seu culto e depois foi conversar com os irmãos. Escuta, por que aquele rapaz que levantou na hora do apelo, por que ele é tão diferente? Por que ele é tão ovacionado por vocês? Foi um apelo de batismo. Aí falaram para ele,
Dudu, porque esse rapaz vem na igreja há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos ele nega o batismo. Há mais de 10 anos ele diz que não precisa se batizar, que não precisa se entregar. Há mais de 10 anos ele ignora a mensagem do Espírito Santo. E de dezenas de pastores falam com ele, pastores grandes. Mas hoje, de repente, sem falar com ninguém, na sua pregação, ele decidiu se entregar. O pastor ficou super feliz, oraram, comeram, tiveram essa social no sábado à noite. No domingo, ele teria mais um culto à noite. E antes desse culto, eles estavam jogando futebol, batendo uma bolinha. Aí estava lá o pastor, todos os irmãos, os mais jovens, todo mundo jogando. E aí no meio do jogo, esse rapaz está correndo. Ele começa a respirar ofegante, começa a passar meio mal e cai no chão. Os irmãos começam a olhar, começam a assustar, começam a chamar ele, correm em direção dele, viram ele, começam a tentar reanimar, faz respiração boca a boca, faz uma taxa cardíaca, chama o SAMU começa a reanimar. Não tem o que fazer. O rapaz morreu. Novo. Ele se entrega no sábado e morre no domingo. Mas eu pergunto para vocês, ele sabia que ia morrer? Sabia ou não sabia? O pastor sabia que ele ia morrer? Qual que é o único que sabia que ele ia morrer? Deus. O Espírito Santo foi no coração dele no sábado. E se imagina se ele nega. Como já negou 10 anos. Imagina se ele rejeita. O que tinha acontecido com ele? Para que serve essa história? Não rejeitem o Espírito. E não deixem de passar o Espírito para as pessoas. Vocês não sabem o tempo das pessoas. Às vezes a gente não sabe o nosso próprio tempo. Eu mesmo não sei o meu tempo. Mas às vezes a gente não sabe o tempo de outros irmãos. E isso é um fato, viu, gente? Quando eu comecei meu trabalho com Jesus, eu fui conversar com o pastor Odair na casa dele. Eu falei, pastor, a gente tem tal e tal projeto, eu tenho muita vontade, não sei o que, ele ficou muito feliz. Eu falei, não, Du, com certeza, vamos trabalhar assim, orou comigo. Só que ele falou assim, Du, quando eu comecei a pregar, eu comecei exatamente com você, assim, com essa vontade. E eu te garanto que você vai ter algum problema. Porque o diabo, quando vê isso, ele ataca. Eu falei, não, pastor, isso é normal, eu já sei, mais de 20 anos de igreja, fica tranquilo. Isso aí vai acontecer, mas Deus está comigo, fica tranquilo. 3 dias depois, eu estava trabalhando, eu tive uma crise de confusão mental e mais um monte de coisas, além de algumas palpitações, e eu tive que ir para o hospital correndo. E eu fui internado. Aí ficamos eu e meu pai no hospital alguns dias, orando, não sabia que ir embora, porque eu precisava ficar no hospital, minha esposa sozinha em casa, orando, vai embora, quero ir embora, não é nada, já passou. E aí chega o cardiologista, olha e fala assim, Du, você não pode ir embora. Porque se você for embora, você pode morrer a qualquer momento. O teu coração tem uma alteração gigante. E pode ser que você tenha morte súbita. Morte súbita, você está passando, daqui a pouco você... Acabou. Você tá jogando... Acontece, tem um vídeo no jogador de futebol fazendo isso. Você está correndo no meio do campo, daqui a pouco ele caiu e já tinha morrido. Imagina um susto. Meu pai, então, coitado. A gente não sabe o tempo. Não sabe. Vocês não sabem o tempo. Então vocês preferem se atentar à mensagem de Deus, que te repreende do tempo e te mostra para você se converter nesse momento, para você levar os seus nesse momento. Você quer arriscar? Arriscar perder tudo. A gente ficou em oração muito forte, minha esposa em oração muito forte, a família inteira. Fiquei 15 dias no hospital, depois comecei a fazer exames por fora, fui melhorando e de repente sumiu a alteração. E eu voltei para casa como se não tivesse nada. Deus é bom, amém? Mas a gente não sabe o tempo. Eu contei 2 histórias para vocês. A minha, em que Deus me deu a oportunidade de continuar vivendo pelo Evangelho, que foi o que eu pedi a Ele. A história desse rapaz de Minas Gerais, que Deus levou a sua alma, mas levou salvo. E eu gostaria de contar uma última história, um pouco mais próxima de nós, da nossa família, com um viés diferente. Eu cresci, o Alex é meu amigo mais antigo, mas antes do Alex eu tinha um primo. A gente brincava junto desde os 6 anos de idade. Mais de 15 anos juntos. Então foi assim, muito tempo. Brincando, e esse rapaz saiu da igreja,
Ele, depois de um tempo, tinha uns problemas familiares, ele deixou de congregar e saiu da igreja. E como ele saiu da igreja, começou a viver outras coisas que eu não poderia viver também, então ele se afastou muito. Nos últimos 2 anos a gente quase não se fala. Há 3 semanas, algumas semanas atrás, ele me mandou mensagem. Falou: Du, eu estou precisando da tua ajuda com uma coisa. Nós temos um amigo, eu vou mudar o nome dele para não atrapalhar a história, então eu vou falar que é o Gabriel. E a gente conheceu esse rapaz na pandemia, em 2020. A pandemia estava todo mundo fechado em casa, então a gente jogava muito videogame junto. E aí a gente conheceu esse rapaz jogando videogame e ele ficou 5 anos com a gente. Eu parei com essa vida depois de um tempo, né? Muita coisa para fazer. Mas ele continuou diariamente com esse meu primo. Era um amigo muito próximo dele. E um amigo muito próximo nosso. Rapaz da voz grossa, assim, empoderada. Rapaz bonito. E ele era ateu. Mas ele não era um ateu legal, era um ateu revoltado. Tanto que eu tive que sair por causa disso. As conversas que nós tínhamos com ele ficava revoltado, ele humilhava a gente, zombava de nós. E o meu primo estava mais para lá do que para cá e também não se importava, mas eu não estava aguentando mais. Mas não era um menino ruim, era um menino que não tinha Jesus. E aí ele me ligou desesperado, meu primo, falou assim: o Gabriel quer ouvir falar de Deus. Ele disse que está com uma vontade de ouvir falar de Deus, que ele está precisando, que ele está com uns problemas em casa, e está precisando muito falar de Deus, e aí eu pensei em você, que eu sei que você entende um pouco, e se você não me ajudaria a falar de Deus com ele. Eu falei: ótimo, então graças a Deus, fiquei muito feliz como um ateu. Eu falei: não, então marca um estudo bíblico com ele. Ele falou: não, estudo bíblico não, isso aí é muito avançado, muito chato, vamos ter uma conversa, a gente faz uma conversa em grupo ali, e aí de pouquinho em pouquinho você vai falando de Deus. Eu falei: tá bom, né? Não quis marcar o estudo bíblico. E a gente marcou de quinta-feira então uma conversa com ele, aí a gente conversou, eu, o Alex, meu irmão, o Guilherme, o João e esse rapaz. Ao longo da conversa ele não falou nada. Nós dividimos várias coisas de vida, falamos várias coisas de Bíblia, várias coisas do Espírito, de salvação, graça, várias coisas. E só no final, quando eu falei, eu fiquei perguntando: tem uma pergunta? Ele nada. No final eu falei: Gabriel, todo mundo falou alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa, seria muito legal, se quer dividir alguma coisa com a gente. Aí ele falou assim: eu tenho uma pergunta. Como é que eu faço para me parecer mais com Cristo? Aí não, pergunta legal. Pergunta muito boa. A pessoa que nem cria agora quer se parecer com Cristo, já entendeu que Jesus é Deus, já entendeu que é importante, já quer se parecer com Ele, tá muito bom. Aí a gente ficou lá mais umas 20 minutos falando só sobre isso, porque é uma pergunta complexa. E no final ele perguntou outra coisa, com relação, não lembro certinho, perdão, mas ele falou uma coisa em relação à salvação. Como é que faz para ser salvo? Como é que funciona a salvação? Não sei o que, não sei o que lá. Ele disse que agora já estava crendo. Falei: maravilhoso, expliquei. A gente terminou a reunião, falei para ele: semana que vem, quinta-feira de novo. Ele falou: com certeza. E semana que vem, se você quiser falar mais, participar, conversar com a gente, fica à vontade. Ele falou: tá bom. Te vejo aqui semana que vem, te vejo. Passou quinta, passou sexta, passou sábado, domingo, segunda, terça e na quarta. Na quarta eu liguei pro João e falei: João, eu não tenho contato do Gabriel, conversa com ele, vê se está tudo certinho do estudo de amanhã, se ele está empolgado, como é que ele está, viu? Aí ele falou assim: vou falar com ele. Aí a gente foi falar com ele, e naquele dia eu tive uma crise de enxaqueca, porque ao decorrer do hospital eu acabei descontraindo, eu já tinha uma crise de enxaqueca forte. E naquele dia eu tive uma crise. Aí ele estava meio desligado assim, tomando remédio, no escuro assim, que é familiar. E aí o João começou a me ligar desesperadamente. Como nunca, não fazia muito tempo. Ligou uma, ligou duas, ligou três, ligou quatro, ligou 5, 6, 7. E eu não vi, porque eu estava fora do celular. Depois de 10 minutos da última ligação, eu fui pegar o celular, melhorei um pouquinho. Eu vi lá as 10 ligações do João. Eu falei: vixe, alguma coisa está estranha aqui. Aí eu liguei para ele correndo, falei: o que foi? Não, perdão, aconteceu isso. E não, tudo bem, Du. Ele estava com uma voz muito ruim. Eu pensei que estava bem choroso, meio mal assim. Eu falei: foi, já foi Gabriel faleceu. Eu, como que faleceu? Um moleque novo, saudável, o que aconteceu com ele, pelo amor de Deus? O moleque estava bem, prometeu que ia voltar. O que aconteceu? Fato, ele tirou para a vida. Falei: naquele momento qualquer um estava. Eu não consegui falar um versículo, uma oração, não fiz nada. Vixe. E deu tão um refluxo, assim, quando você passa muito mal.
Aí eu fiquei ali confortando ele mais um momento, aí depois de uma hora, 2 horas, eu consegui lembrar de um versículo, falei com ele. E aí eu pedi para eu contar para o Alex, porque o Alex também era muito amigo desse rapaz, muito mais do que eu. E o Alex estava na faculdade, falei, ô João, não manda mensagem para o Alex, que vai dar açúcar no meio, deixa que eu falo com ele. Aí depois da faculdade, eu liguei para o Alex. Interessante, Alex, você voltou no carro, estava sentindo um negócio ruim já, né? Tá. Estava sentindo uma coisa muito ruim. Aí eu liguei para ele e falei, Alex, tem uma notícia horrorosa para te contar. Ele falou, não. O Gabriel, ele acabou com a vida. Aí o Alex se desligou, né, Alex? Choramos um monte, mas pior do que o choro e pior do que perder ele, você sabe o que é? O remorso. Sabe por que remorso? Porque eu podia ter feito mais. Eu preguei para ele uma vez, dica de ser novo. Mas eu o conhecia há 5 anos. Nós não sabemos o tempo, nem o nosso e nem o de ninguém. E mesmo assim, a nossa primeira opção é ficar quieto. Não tem sentido. A gente sabe a verdade, Deus fala estritamente para pegar o Evangelho como se fosse amanhã. E a gente decide ficar quieto. E sabe qual que é a conclusão? Sabe qual que é o resultado do nosso silêncio? A morte de alguns. Horrível. Ontem eu contei a história com alguns amigos que não sabiam. Eu trouxe a foto dele. Aí vendo a foto eu chorei um monte. Não te chorei nenhuma vez, né, Léo? Vamos passar mal e não tem mais o que fazer. A Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança. Mas depois da vida... Então será que vocês vão arriscar? Será que nós vamos arriscar o momento? Ou não é melhor a gente arriscar o bem? Vamos tentar pregar para mais gente, vamos tentar conversar com mais pessoas, tentar encher mais a igreja. Isso não são só você, sou eu, a minha família, o Alex e meus irmãos. Nós temos que encher mais a igreja para não arriscar. A gente não sabe o momento, nem o nosso, nem dos outros. Então tem 2 decisões mais importantes nessa vida. A nossa, que é a mais importante, falar que eu não vou arriscar mais a minha vida. Eu não vou, mas eu não sei que dia que eu duro. E foi igual o rapaz de Minas Gerais. Ainda bem que não arriscou mais, senão, quem sabe não teria subido salvo. E arriscar a vida dos outros. Para finalizar, eu gostaria de dar um versículo. Mateus 28, 19. 19 a 20. Eu vou ler rapidinho, depois a gente fecha como a gente começou. Eu vou ler como eu acho que Deus falou. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele manda a gente ir, ele manda a gente batizar. Então não é importante o batismo ou não é? Ele manda ensinar o que é certo, e só a partir daí ele estará conosco ao fim dos tempos. Finalizando de vez, eu queria fechar com Mateus 24, 14, o último versículo que a gente não leu de Mateus 24. A gente deu todos os sinais, mas faltou o último. O último sinal, aquele que não aconteceu ainda, por nossa culpa. Em Mateus 24, 14 diz assim, o último sinal antes da volta de Cristo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. De todos os sinais, o último que falta é o evangelho. Por quê? Para que pessoas tenham oportunidades. Para que pessoas que estão morrendo possam se salvar. Para que pessoas que vão se perder, não se percam. Por isso ele é o último sinal. Mas é um sinal que, sinceramente, não depende de nós. Deus falou que as pedras falaram, Deus fosse necessário. Mas é um sinal que foi dado de presente a nós. É um presente para nós falar do Evangelho. Como a gente começou hoje com os anúncios, eu estou aqui para a gente tentar conversar com mais pessoas, orar com pessoas que amamos e encher mais essa igreja, mas não para encher a igreja, para que pessoas amadas não saiam dessa vida perdidos. Então, principalmente se você sentiu no coração alguma pessoa, pode ser irmão, mãe, familiar, amigo, pode ser amigo distante, o Espírito te conduzirá.
Se você sentir alguma pessoa que tem que ser entregue a Cristo, o momento é agora. Você não sabe se ele vai estar aí amanhã. E se você mesmo não está sempre entregue a Cristo, o momento é agora. Eu tenho 21 anos e quando eu tinha 20 eu achei que eu ia falecer do coração. Você também não sabe o momento. O momento é agora. A gente vai ter uma mensagem musical final, um hino, alguma coisa? Pode ser. Ao longo do hino, se você sentiu alguma das coisas que eu disse agora, você pode ficar de pé. E no final eu gostaria de orar com vocês, para a gente poder se entregar a Jesus.